Olá, iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Desejando a você que está nos acompanhando muita paz e envolvimento com as vibrações do nosso Mestre Jesus. Transmitimos ao vivo toda quinta-feira às 5 da tarde, na transmissão através do canal no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. E, portanto, você pode participar, pode enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta sobre o Evangelho e também o Espiritismo. E estamos aqui para lhe atender. Nosso programa fica gravado no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Então, você pode assistir os nossos programas a qualquer momento, em qualquer dia e em qualquer hora. Hoje, nós vamos, na primeira parte, ver um texto de Allan Kardec, publicado na Revista Espírita, a respeito do Evangelho, de Jesus e o Espiritismo. Na sequência, nós vamos continuar o estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Hoje, vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Na terceira parte do programa, nós vamos ver o que aconteceu com Paulo de Tarso na cidade de Jerusalém, quando ele teve que enfrentar o Sinédrio. E, no final, nós vamos justamente responder às perguntas dos nossos telespectadores. Já temos uma reservada, que é uma questão a respeito do batismo. Tudo isso, então, hoje, nesta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Então, iniciando, nós fazemos na primeira parte todo um estudo acerca do Evangelho. Já fizemos em várias edições do nosso programa um estudo sobre Jesus como educador da humanidade. E agora nós estamos estudando o Evangelho propriamente dito, a sua história, as suas finalidades, a sua construção, a visão espírita e dos espíritos sobre o Evangelho. E hoje, dando continuidade a esse assunto, nós vamos então passar a palavra a Allan Kardec. Isso mesmo, porque nós encontramos na Revista Espírita de julho de 1869 um precioso texto de Allan Kardec com o título O Egoísmo e o Orgulho, e do qual nós vamos utilizar um trecho dele, todo um trecho onde Allan Kardec disserta sobre a moral, a fé, o futuro da humanidade e a educação, tendo por base os ensinos de Jesus na visão espírita. Para quem não sabe, a Revista Espírita ela foi criada, organizada e dirigida por Allan Kardec de 1858 até 1869. Mais precisamente, de janeiro de 1858 a março de 1869. E nós temos a tradução e publicação da Revista Espírita para o português, disponível tanto na versão impressa quanto também na versão digital, através de PDF, na internet. Mas vamos então conhecer esse texto de Allan Kardec, que está então na Revista Espírita de julho de 1869. Inicia o nosso codificador. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Mas estava reservado a terceira manifestação da vontade de Deus ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza, que o homem tem o máximo interesse em praticar. Ora, ele a praticará desde que, deixando de encarar o presente
como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No campo imenso do infinito, que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital e ele percebe que por si só nada vale e nada é, que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe no seu egoísmo e no seu orgulho. Mas, para isso, é-lhe necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Não a fé cega que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. É-lhe necessária a fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo progresso, é que o Espiritismo lhe proporciona. Fé robusta, porque assente na experiência e nos fatos. Porque ele fornece provas palpáveis da imortalidade da sua alma, lhe mostra de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra. E, finalmente, lhe firma as ideias, ainda incertas, sobre o seu passado e sobre o seu futuro. Uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, já não tendo o que os incite, o egoísmo e o orgulho se extinguirão pouco a pouco, por falta de objetivo e de alimento. E todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Continua Allan Kardec nesse seu texto publicado na edição de julho de 1868, na Revista Espírita. Poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Não. Fora impossível. Nada se opera bruscamente em a natureza. Jamais a saúde volta de súbito ao enfermo. Entre a enfermidade e a saúde, há sempre a convalescência. Não pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista e volver da terra para o céu o olhar. O infinito o confunde e deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. O Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Há feito milagres de conversão. É certo que ainda são apenas curas individuais, e não raro parciais. O que, porém, ele há produzido com relação a indivíduos constitui penhor do que produzirá um dia sobre as massas. Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Ele dá a fé, e a fé é a boa semente, mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar. Razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Ele tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e, se, em tais circunstâncias, operou prodígios, que não será quando o tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs, quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo. Quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear, sob o domínio destas ideias, que se tornarão a fé comum de todos,
não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na Terra, aguardando os do céu. Fechando aspas, essas são então as palavras de Allan Kardec, que tomamos emprestadas da Revista Espírita, onde Allan Kardec então mostra que o Espiritismo revive em espírito e verdade os ensinos do nosso Mestre Jesus. E assim fazendo, nos leva a compreender a fraternidade e também a caridade, e nos leva à compreensão do nosso eu espiritual. E assim, clareando, esclarecendo os ensinos de Jesus. E temos então que o Espiritismo é o mais poderoso antídoto contra o materialismo e, portanto, contra o imediatismo, a indiferença e todos os vícios de ordem moral, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantos outros que mancham e desonram a humanidade. E ao reviver o Evangelho, o Espiritismo reforça a crença em Deus, dá ao homem a fé verdadeira, raciocinada, descortina um futuro bem melhor que o nada da morte, esclarece a importância de viver e coloca Jesus como Espírito perfeito, repleto de amor, cumpridor da sagrada missão de orientar os homens, seus irmãos, no amor ao próximo, pois somente o amor pode nos levar mais rapidamente para a perfeição, da qual ele, Jesus, é o exemplo. Com seu raciocínio apurado, com sua lógica irretorquível, Kardec demonstra que a imortalidade da alma e a reencarnação alicerçam a fé, explicam os ensinos do mestre dos mestres, dão sentido à vida e significado ao cristianismo, fazendo novamente brilhar o Evangelho, a boa nova, que, apesar de todos os contratempos de origem humana, há mais de 2000 anos, conclama-nos a muito nos amarmos, pois que somente seremos considerados verdadeiros discípulos de Jesus se nos amarmos. Tudo isso nós conseguimos compreender deste texto de Allan Kardec, que foi publicado na Revista Espírita, edição de julho de 1868. Que possamos, então, compreender o Evangelho a partir do Espiritismo, que nos traz a imortalidade da alma, que nos leva a entender os processos da reencarnação, que revive os ensinos do nosso Mestre Jesus, que, embora ensinos esses passados para nós já há mais de 2000 anos, continuam atuais, especiais e para todos os seres humanos, independente da religião que professem ou que não tenham nenhuma religião, porque os ensinos de Jesus representam a lei divina e vão para o cerne das nossas questões existenciais, ou seja, a formação moral. Tudo isso, então, nós compreendemos com o Espiritismo, que, muito justamente, é considerado também o cristianismo redivivo. Muito bem, agora nós vamos passar a palavra aos evangelistas, que são 4. 4 escreveram o Evangelho. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados
4 evangelistas. Então, nós temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E aí, então, nós temos o Evangelho propriamente dito, que é a reunião desses 4 textos, mas também o Apocalipse, as cartas ou epístolas de Pedro, de João, de Paulo de Tarso, formam, então, o Novo Testamento, que, então, chamamos de Evangelho. E há um destaque muito especial no Evangelho em relação aos ensinos de Jesus, que são as parábolas. Nós estudamos no programa passado a parábola do semeador. Hoje, vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Essa parábola foi anotada por Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 13, versículos 24 a 30. Então, para podermos comentar, à luz do Espiritismo, esta parábola, vamos então ler o texto que foi consignado por Mateus e que é o seguinte, abrindo aspas. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes, homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram, queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Fechando aspas, essa então é a parábola do joio e do trigo, que encontramos no Evangelho segundo Mateus. Vamos então fazer a interpretação desta parábola, que sempre tem um profundo significado moral. Não é uma simples história, muito pelo contrário, tem um significado muito profundo e que pode ser utilizado para todas as circunstâncias da nossa existência. Normalmente Jesus, para contar as suas parábolas, ele utilizava do cotidiano do povo judeu. Ou seja, ele utilizava de figuras que eram conhecidas do povo judeu e do povo daquela época em geral. Como é o caso aqui da agricultura, da semeadura de um campo agrícola. Isso era mais do que conhecido, não apenas pelos judeus, mas por todos os povos ali da época, que eram essencialmente agrícolas e pastoris. Daí, então, ele utilizar essa imagem da semeadura no campo, e no caso aqui, a semeadura do trigo. Ele assemelha tudo isso aqui ao reino dos céus. E ele diz que um homem, e aí está se referindo a nós, os seres humanos, os espíritos imortais que somos, semeou boa semente no seu campo. Bom, o que significa isso? Semear boa semente. Ou seja, que ensinou boas coisas, que se esforçou em dar bons exemplos, que foi amoroso, caridoso, que procurou sempre o bem. Então, é o ser que semeia boa semente no seu campo, ou seja, na sua existência. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele
semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Bem, os homens dormiam, porque muitas vezes, apesar de estarmos com as lições do Evangelho, as lições da doutrina espírita, nós dormimos. Ou seja, somos invigilantes e nos deixamos levar pelos nossos vícios e pelas nossas paixões. Aí vem o inimigo. Quem é esse inimigo? Os espíritos encarnados e desencarnados que não querem o nosso bem, não querem o bem coletivo e, claro, muito menos a nossa felicidade. E semeiam o joio, ou seja, as suas imperfeições naquele campo onde estávamos semeando o bem. E todos nós conhecemos isso, porque mesmo na família ou entre amigos, nós encontramos aqueles que são discordantes, aqueles que nos atacam, aqueles que utilizam diante de nós a hipocrisia. Tudo isso nós conhecemos e que nos provocam muitas vezes problemas, dores, sofrimentos, mas nada acontece ao acaso e temos que saber lidar também com eles. Os servos, ou seja, todos aqueles que servem a Deus, nosso Pai, perguntaram então ao Senhor do campo: bem, podemos ir lá no campo e arrancar o joio? E o Senhor disse que não. Não. Porque se vocês forem lá fazer isso, agora que ainda a plantação está em crescimento, possivelmente ao arrancar o joio, ou seja, a erva daninha, vocês acabarão arrancando o trigo também. Ou seja, calma, não é hora, porque nós não temos que jogar pérolas aos porcos, como nos ensinou Jesus. Para algumas pessoas, não adianta discutir, não adianta querer esclarecer, iluminar, porque essas pessoas não estão prontas, ou esses espíritos que se encontram desencarnados não estão prontos porque não aceitam de forma alguma os ensinos do nosso Mestre Jesus. Então é preciso dar tempo ao tempo. E neste caso aqui ele usou a figura do crescimento da plantação até chegar ao ponto da colheita. Então o que disse o Senhor? Que no caso aqui é Deus. Bem, agora que todos os seres humanos vão responder pelo que são e pelo que fazem, agora então vou separar o joio do trigo, porque ambos cresceram e estão maduros. Então não é problema nenhum arrancar o joio. E quando arrancarmos o joio, nós vamos atá-lo, amarrá-lo e vamos então jogá-lo no fogo. Vamos queimá-los. Ou seja, todos aqueles que ainda estiverem no mal, se comprazendo no egoísmo, no orgulho, nas paixões, nos vícios de toda ordem, no materialismo, esses serão separados daqueles que se esforçaram em se melhorar, em se moralizar, em se espiritualizar e semear o bem, o amor e a caridade aqui na Terra. É o momento da morte, da desencarnação, quando a cada um será dado segundo as suas obras. Agora, não interpretemos ao pé da letra esse ser jogado ao fogo, porque nós espíritas não acreditamos na existência do inferno, como ele é pintado pela Igreja Católica. Apenas e tão somente é que esse espírito rebelde, ainda vinculado ao mal, não poderá encontrar após a morte a felicidade, mas deverá encontrar as consequências do mal que realizou aqui na Terra. E é claro que isso trará dores e sofrimentos, mas que são passageiros, porque bastará o espírito ter o arrependimento e a vontade de reparar e fazer diferente,
que ele obterá, então, a misericórdia divina para dar continuidade ao seu progresso, à sua evolução. É assim que acontece. Isso aqui é apenas uma figura de linguagem que Jesus utilizou, né, de jogar o joio lá no fogo para queimar. E disse, então, que o trigo seria guardado no seu celeiro. Sim, porque nós vamos, então, crescendo espiritualmente, vamos evoluindo, e com essa evolução, cada vez seremos mais felizes, cada vez nos aproximaremos mais de Deus, cada vez estaremos mais perto da nossa meta, que é a perfeição. Mas não vamos parar de trabalhar nunca, porque é missão dos bons amparar e orientar os maus, os superiores cuidando dos inferiores. Isso é da lei divina, porque isso pertence à caridade e o amor ao próximo. Então, como pudemos aqui perceber, a parábola do joio e do trigo tem um significado que vai muito além da simples questão agrícola, da simples questão do cultivo. Na verdade, Jesus toca aqui numa questão primordial, que é a luta do bem contra o mal. O mal pode fazer muito barulho e, em determinados momentos, predominar na sociedade humana. Mas o bem é que faz a luz. O bem é que prevalece sempre. Porque os momentos de perturbação, de conturbação social provocados pelo mal, passam. Só que precisamos estar vigilantes, apostos e operosos no campo do bem e do amor sempre. Porque aí, então, poderemos receber o auxílio de Deus através dos espíritos superiores, dos bons espíritos que nos amam e que vão, então, nos amparar e vão fortalecer a nossa fé, a nossa coragem na implantação do bem na face da terra. Então, não esmoreçamos. Vamos entender que é preciso continuar a trabalhar. É preciso continuar a semear, até que não tenhamos mais o problema do joio na face da terra. E possamos, então, estar vivendo no mundo de regeneração, rumo ao mundo feliz. Aquela classificação apresentada a todos nós por Allan Kardec, no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso, então, nós tiramos da parábola do joio e do trigo, que Mateus anotou para nós. E agradecemos muito a Mateus, como a Allan Kardec, que nos trouxe a visão do Espiritismo sobre essa parábola. Mas já vamos deixar aqui um convite a você para que esteja conosco na próxima edição aqui do programa, onde vamos trabalhar a parábola do grão de mostarda. Uma parábola bastante significativa também. Mas isso é conversa para o nosso próximo programa. Não perca, hein? Que vai ser muito importante entendermos essa parábola à luz do Espiritismo. Mas agora está na hora de entrarmos na nossa terceira parte. Nós estamos, ao longo do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, acompanhando o apóstolo Paulo de Tarso nas suas viagens. Nós o acompanhamos na primeira viagem que ele realiza para divulgar o Evangelho e inaugurar comunidades cristãs, logo após a sua conversão e preparação para ser realmente um discípulo, um seguidor do nosso Mestre Jesus. Depois, acompanhamos Paulo de Tarso na sua segunda viagem de divulgação,
E vimos que, diferente da primeira viagem, onde ele se situou exclusivamente na Ásia, na segunda viagem, ele faz a Ásia, mas também vai para a Europa. E ele, então, quando termina a segunda viagem, retorna para as comunidades cristãs, como, por exemplo, de Corinto, de Éfeso, de Antioquia, de Jerusalém. Ele acalenta realizar uma terceira viagem e planeja, então, nessa terceira viagem, chegar a Roma para levar as lições de Jesus Cristo. E ele está fazendo a viagem quando, a meio caminho, já se preparando para o deslocamento até Roma, a capital do Império Romano, ele recebe carta de Tiago, filho de Alfeu, um dos discípulos do Mestre Jesus, rogando a ele, Paulo de Tarso, que retornasse urgentemente a Jerusalém, porque o Sinédrio, o grande conselho judaico, estava fazendo uma perseguição enorme contra a Casa do Caminho, que era a comunidade cristã de Jerusalém, e todos os adeptos dessa casa. E que ele, Tiago, envelhecido, já com menos forças, não tinha condições de debater com o Sinédrio. E o Sinédrio havia exigido que Paulo retornasse a Jerusalém para um debate. E aí, então, Paulo, recebendo as intuições espirituais, percebe que precisava ir para Jerusalém. Ele renuncia a ir para Roma, faz toda a viagem de retorno pela Ásia, visitando as comunidades cristãs até chegar em Jerusalém. E ali, então, ele é obrigado pelos fariseus e saduceus, os dois grandes representantes da religião judaica, a fazer uma série de cerimônias no templo de Jerusalém, até que começaram a acusá-lo de blasfemo e quiseram apedrejá-lo. Ele foi salvo pela guarnição romana, se declarou cidadão romano, que de fato ele era, proveniente da cidade de Tarso, e todos que nasciam em Tarso recebiam a cidadania romana, e ele então foi protegido, está agora na prisão, na Torre Antônia, que é o palácio do governo romano em Jerusalém, e está protegido por Cláudio Lísias, que é o governador ali na época, e que devia muito a Tiago. Pois bem, Cláudio Lísias resolve, então, levar o caso de Paulo de Tarso ao Sinédrio. É isso mesmo, porque ele considerou que, embora Paulo tivesse a cidadania romana, era, acima de tudo, um judeu. E que o caso se remetia às questões religiosas judaicas. E assim, ele comunica ao Sinédrio de que faria isso. Vamos, então, continuar a nossa narrativa utilizando o texto de Rui Kremer, no livro Paulo, um Homem em Cristo, que é a publicação da Federação Espírita Brasileira. Assim foi feito, e na manhã seguinte, Cláudio Lísias participava ao Senado judaico sua disposição de levar o prisioneiro perante os juízes daquela assembleia, nas primeiras horas da tarde. Os sinedritas se rejubilaram. Teriam, face a face, para julgamento, perante o mais alto tribunal da raça, o odiado trânsfuga. A notícia correu célere, e em pouco tempo, toda Jerusalém já sabia das disposições da autoridade romana. Entre mentes, segundo nos revela Emmanuel, no belíssimo romance Paulo e Estevão, Paulo recebeu na prisão, com lágrimas de emoção,
a visita da irmã Dalila, já velha e alquebrada, e de seu jovem sobrinho Estefânio. Por largo tempo, desfilaram reminiscências, sem abordar assuntos religiosos, de vez que a venerável senhora não esposava os princípios do irmão. Esta visita representou um extraordinário conforto espiritual para o valoroso conquistador do Cristo. Paulo ficou particularmente impressionado com a sagacidade e a inteligência do sobrinho, no qual entreviu abençoado futuro espiritual. Pouco depois do meio-dia, Paulo foi levado à presença dos juízes. Havia ali o que podemos chamar de uma psicologia do perigo, para dizer que Paulo estava na categoria dos verdadeiros heróis, que veem o perigo, mas não se expõem a ele temerariamente. Mas se o mesmo se apresenta de maneira a não poder ser evitado, os heróis o desafiam com bom ânimo, não permitindo que suas fantasias o pintem maior do que realmente é. Quando a voz interior de Paulo lhe dizia ser inevitável o perigo, ele o acometia com bravura. Sua presença de espírito não o abandonava um só momento, e sempre tinha sangue frio suficiente para pensar que medidas tomar em cada caso. A mesma presença de ânimo Paulo demonstrou nesse dia seguinte, quando o comandante da fortaleza, para clarificar a questão sobre que versava a contenda, fez comparecer seu preso à presença do Sinédrio, que era formado pelos chefes dos sacerdotes e pelos 71 membros do conselho. Cláudio Lísias compareceu pessoalmente, com escolta militar, ante o mesmo tribunal que, em outro tempo, havia condenado Jesus. A sessão, todavia, não se realizou no pórtico do conselho, chamado Gazite, que ficava no átrio dos sacerdotes, e sim no pórtico do átrio exterior, onde Estevão, em seu tempo, havia sido interrogado. Os conselheiros estavam sentados e reunidos em grupos. Entre eles, certamente, havia algum rosto conhecido, sem dúvida, o do sumo sacerdote Caifás. Ao velho corrupto, a consciência de suas culpas havia deixado marcas profundas em suas feições endurecidas. Parece que o sumo sacerdote de então, Ananias, nomeado por Herodes de Cálces, não presidia a sessão diretamente. Jamais, como então, estivera tão decadente a dignidade do sumo sacerdote. Ananias, da família de Anás, batizada por próprias fontes judaicas como raça de víboras, é descrito pelos contemporâneos como um homem dado aos prazeres, cobiçoso e glutão, de proverbial sensualidade, para quem nenhum meio, nem mesmo o punhal dos sicários, era demasiado mal para entregar-se às suas paixões. Paulo, que há muito estava afastado de Jerusalém, não conhecia o sumo sacerdote pessoalmente. Simultaneamente, ali encontrou-se com a aristocracia dos saduceus. Era gente de muita escassa cultura religiosa. Toda a sua política era imediatista, um astuto e sinuoso caminhar entre as oposições religiosas e as políticas de seu tempo. O grande objetivo dos saduceus era impedir o entusiasmo religioso ou nacional, a fim de que não viesse a perigar sua dominação. Logo no início do seu discurso de defesa, ocorreu um incidente desagradável, quando a oratória do apóstolo começou a impressionar o auditório. O sumo sacerdote, cuja identidade era impossível estabelecer por quem não o conhecesse, pois estava anônimo entre os outros sacerdotes, determinou
que o réu fosse ferido na boca, injúria inominável, que tinha o simbolismo de significar que a vítima não mais pertencia ao povo judaico. Paulo, revoltado, respondeu: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? A indignação tomou conta dos fariseus. Injurias o sumo sacerdote de Deus? Ao que Paulo replicou que não o sabia, pois, do contrário, ter-se-ia contido, pois bem conhecia que, pela lei, era proibido injuriar o chefe do povo. Paulo realmente não o conhecia, mas pode, muito bem, ter-se utilizado de fina ironia, como se dissesse que não lhe passaria pela cabeça que um sumo sacerdote fosse capaz de tal abuso. Tudo começará mal. Paulo mais se convencia de que qualquer defesa era inútil. Preferiu usar um astucioso ardil, jogando os fariseus contra os saduceus, dizendo: sou fariseu, filho de fariseu, e por ter esperança na ressurreição dos mortos, que fui trazido aqui. O bote era bem jogado. Alguns saduceus começaram a protestar. Logo, certos escribas fariseus tomaram a defesa do arguido. Depressa, a reunião se transformou numa contenda confusa, excessivamente ruidosa, na qual se entrechocavam os argumentos teológicos, em volta de um acusado, com quem ninguém se importava já. Desesperançado de perceber, fosse o que fosse, e receoso de que algum golpe, a traição, atingisse o prisioneiro, o tribuno Cláudio Lísias fez-o reconduzir à Torre Antônia. A intervenção de Cláudio Lísias surpreendeu os sinetritas, que não estavam acostumados a ver os romanos se imiscuírem nos assuntos religiosos da raça, mas submeteram-se a contragosto, pois o tumulto lhes convinha, já que dele poderia surgir, a qualquer momento, a eliminação do tarcense. O tribuno solicitou a Ananias o encerramento dos trabalhos, determinando sua reabertura dentro de 3 dias, onde pudessem rever o processo com mais critério e mais serenidade. Muito bem. Paulo voltou à prisão, na Torre Antônia. Teve um sonho com Jesus, segundo descrição de Emmanuel, no romance Paulo e Estevão. E então, o tribuno Cláudio Lísias recebeu a visita de Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 discípulos de Jesus. E Tiago confia a ele que havia uma trama urdida pelo Sinédrio para aproveitar a nova audiência para matar Paulo de Tarso. E Cláudio Lísias assuntou, pesquisou ali em Jerusalém com seus soldados, seus centuriões, e confirmou que, de fato, o Sinédrio estava pronto para matar Paulo de Tarso assim que ele fosse levado a essa segunda reunião, esse segundo concílio de julgamento. Então, Lísias acatou a sugestão de tirar Paulo de Tarso de Jerusalém e levá-lo para Cesareia de Filipe, que era, na verdade, a capital romana da Palestina. Lísias acolheu a feliz sugestão, determinando desde logo fosse organizada forte escolta, que deveria estar pronta para cumprir suas finalidades à 3ª da noite, ou seja, às 9 horas da noite. A escolta era surpreendentemente reforçada,
e mostrava que o tribuno estava disposto a preservar a vida de Paulo a qualquer preço. Nada menos que 130 soldados de infantaria, muito provavelmente arqueiros árabes e siríacos, e 70 soldados de cavalaria, além de mais de 200 homens de polícia que serviam para o que chamavam custódia militar, isto é, para guardar prisioneiros. Segundo o que consta em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 23, teríamos 400 homens a pé e mais 70 cavalarianos. E 2 centuriões comandaram a escolta de Paulo de Tarso de Jerusalém para Cesareia. Todas as precauções de segurança foram tomadas, inclusive a partida e a primeira etapa da viagem, realizadas na calada da noite. No dia seguinte, deu-se a saber, em Jerusalém, a decisão do tribuno. E os judeus tomaram conhecimento de que Paulo, fortemente escoltado, já se encontrava longe. Perplexos, desapontados e raivosos, viram que não havia tempo para reação. Muito bem, então ficamos sabendo o que aconteceu com Paulo de Tarso lá em Jerusalém. Ele foi salvo, então, pelo tribuno Cláudio Lísias e, escoltado pela guarda romana, foi levado para Cesareia, a capital provincial do Império Romano, na Palestina. Bem, o que vai acontecer agora com Paulo? Nós vamos saber no nosso próximo programa, semana que vem, dando continuidade a essa história extraordinária de Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho. Não perca! Fique ligado no nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E nós já estamos chegando aqui ao final do programa, e esse final é sempre reservado para você. Você que está aí nos acompanhando, que está nos assistindo, e que pode entrar em contato, pode utilizar o YouTube para enviar um comentário e uma pergunta a respeito do Evangelho à luz do Espiritismo. E nós recebemos uma pergunta que vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, feita pelo Pedro Simas. E ele pergunta aqui: qual é o verdadeiro significado do batismo e como ele surgiu? Pedro, vou iniciar a resposta pela sua segunda indagação. Como surgiu o batismo? Entre o povo judeu, era comum a realização do batismo com água. Os judeus, na época de Jesus e mesmo anteriormente dele, acreditavam que a água possuía elementos poderosos de limpeza do corpo e do espírito, da alma. Daí porque o batismo. João, o Batista, ou seja, aquele que batizava, foi muito claro em relação ao significado do batismo, da água, quando ele responde aos fariseus, e isso está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículos 19 a 28, dizendo que ele, João, batizava com a água, mas que depois dele haveria aquele que traria o batismo do Espírito. Então, o batismo com a água era uma crença judaica, que a água purificava não apenas o corpo, mas também o espírito. Mas o verdadeiro significado do batismo não é esse. E o verdadeiro batismo
não precisa do mergulho na água, ou que a água seja derramada sobre a pessoa, que é uma prática muito comum, tanto dos católicos quanto também dos protestantes. Nós espíritas compreendemos que o verdadeiro batismo é o do Espírito, ou seja, quando somos defrontados pela Boa Nova, pelo Evangelho, e temos que passar pelo batismo de apreendê-lo e colocá-lo em prática. Então, é o batismo do Espírito. E não necessitamos, para isso, de nenhum elemento material. João Batista deixou isso muito claro lá na época. Eu batizo com a água, apenas e tão somente utilizando o ritual do nosso povo. Mas já está entre nós aquele que vai trazer o batismo do Espírito. Mas aí, é claro, você pode argumentar. Mas Jesus se apresentou a João Batista e pediu, inclusive, que João o batizasse com a água lá no Rio Jordão. É fato. É fato porque Jesus era um judeu. Estava em meio ao povo judeu e precisava, para conquistar os judeus, participar dos rituais, das crenças do povo judeu. Ser batizado por um profeta, a voz que clamava no deserto, que era João Batista, tinha um simbolismo muito grande, profundo. E o judeu que não aceitasse o batismo pela água, ele seria desconsiderado. Como Jesus poderia pregar a boa nova, o evangelho, se ele fosse desconsiderado pelo povo judeu? Por isso ele diz a João que era preciso que se fizessem tudo como estava nas Escrituras. Mas depois daquele batismo com a água, João chama os seus seguidores, os seus discípulos, aponta para Jesus e diz a eles: a partir de agora, vocês deixarão de me seguir e seguirão a Ele, porque Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Agora, eu me apago para que a verdadeira luz resplandeça. Por isso que no meio espírita nós não temos essa figura do batismo. Não temos nenhum tipo de ritual em relação a isso. Nós compreendemos que precisamos estar com o Evangelho não só na teoria, não só da boca para fora, mas realmente nos renovando, nos melhorando, praticando a caridade, a solidariedade, a fraternidade, e sempre lembrando que Jesus disse que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então esse é o verdadeiro significado do batismo. E chegamos ao final de mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. E você acessa todos os nossos programas e a programação da Web Rádio no YouTube. Basta você digitar aí na busca Web Rádio Cristo Consolador e você terá acesso a toda a programação e as edições do nosso programa anteriores e, claro, as que vierem também daqui para frente. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar sempre envolvidos nas vibrações do amor e da paz. Receba um grande abraço e que possamos estar juntos na próxima semana para mais um O Evangelho em Espírito
e verdade.